Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Padilha. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o conselho de Paulo dado a Timóteo. Apresentar-se a Deus como obreiro, que seja aprovado, que não tem do que se envergonhar. E aí, falando sobre obreiro, a gente vai buscar lá em Pedro. Pedro é a figura que a gente possa trabalhar esse assunto. Primeiro, Pedro foi chamado. Começou a andar com Jesus e teve a revelação de Jesus. Lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? O que vocês dizem de mim? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse então: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai. Então você teve a revelação de mim. Muito bem. Ser chamado, todas as pessoas são chamadas por Jesus para segui-lo. Eu fui chamado, você foi chamado. E para ser obreiro, então, aprovado, precisa ter uma revelação de Cristo. Há muitas pessoas que conhecem Jesus. Conhecem por informação, história, vive com os pais são crentes, fala de Jesus, mas ele em si não teve uma revelação. Ele conhece, todos conhecem Jesus, mas não teve a revelação de quem é Jesus, realmente, na sua vida, para a sua salvação eterna. Então você precisa ter a revelação de quem é Jesus. Segundo lugar, amar. Como você vai amar Jesus se você não tiver uma revelação de Jesus? E foi isso que Jesus perguntou para Pedro. Pedro, você me ama? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus perguntou a primeira, a segunda e a terceira. Pedro, você me ama? Pedro disse: eu amo. O Senhor conhece todas as coisas e sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então essa é a característica do obreiro, ser chamado, conhecer Jesus por revelação e amar Jesus. Mas ainda não está pronto, porque mesmo sendo chamado, conhecendo Jesus por revelação, amando a Jesus, Pedro traiu Jesus. Aí precisou algo mais. Aí isso a gente encontra lá em Lucas capítulo 24, 49, quando Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E isso aconteceu em Atos, quando eles foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e falaram línguas, tiveram dons espirituais. A partir dali, Pedro se tornou uma outra pessoa. Foi chamado, conheceu Jesus por revelação, amou a Jesus e agora batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito, poderoso. E aí a gente vê a trajetória depois de Pedro, o homem corajoso que foi, enfrentou a própria morte. A história mostra isso de uma forma muito poderosa. Então, queridos, eu estou falando muito pouquinho desta área de ser autoridade na igreja. A igreja não é qualquer um. Eu, por exemplo, quando moço ainda, jovem, porque eu cantava, eu pregava, o que eu recebi de pessoas me incentivando a ser pastor: você canta, você prega bem, você tem conhecimento da palavra e você pode estudar ser pastor. Mas eu disse: não, mas eu não fui chamado para ser pastor. Eu sou chamado para ser um obreiro de Deus, não para ser pastor. Porque aí vai ter graus, né? Ser pastor hoje, no meu entendimento, é um presbítero local. Ele tem que ter todos esses requisitos aí,
se achar sendo por um chamado de Deus e ter conhecimento, e, enfim, amar Jesus e estar pronto para o trabalho. Agora, existe um ministério, que é o ministério apostólico, que existe até hoje. Não acabou, a igreja é a mesma. Esse é o itinerante, não existe apóstolo local, paralisado no lugar, parado no lugar, e não existe presbítero itinerante que fica viajando. Então, é muito definido na palavra de Deus. O apóstolo é aquele que vai, que consola a igreja, que levanta a igreja, que viaja. Esse precisa ser amparado pelas nossas finanças. As igrejas precisam ajudar esses homens. Não dando salário, mas dando ajuda substancial para que eles possam ir e vir. Às vezes eles precisam ficar numa cidade aí 2, 3 meses, 1 ano. Tem que ser sustentado. As igrejas locais precisam sustentar esses homens. Agora, na igreja local, não. Na igreja local, o ministério pastoral são dos presbíteros e são um grupo, nunca um só. Você pode olhar nas escrituras, não existe na igreja local uma autoridade única, um pastor, como se vê por aí. Não. É presbíteros. É autoridade coletiva. Grupos de presbíteros. É estabelecido presbíteros. Todas as igrejas, por pequena que seja, ela tem que ter presbítero para a autoridade na igreja ser equivalente. Quando os presbíteros chamados por Deus são unidos, então toda a igreja vem e são unidas também. Precisam ser homens responsáveis. Agora, quanto ao conhecimento da palavra, não é o que se vê por aí hoje. Eu não quero criticar ninguém, eu quero só trazer para a palavra, que é isso que Deus tem nos revelado, né? A Bíblia diz que Jesus abriu os olhos daqueles discípulos para que eles conhecessem as Escrituras. Então foram abertos seus olhos, diz a palavra, está lá em Lucas, para conhecerem as Escrituras. A Escritura não se conhece ela estudando teologia. Eu já vi um pastor formado em teologia falar para mim: Fernando, eu tenho até uma certa inveja de você, porque você, na sua simplicidade, você consegue crer na palavra. Eu, porque fiz teologia, fui estragado. Porque a teologia, o homem quer trazer a ciência para explicar as coisas de Deus. Isso não vai acontecer. A fé está muito mais elevada. A ciência pode até, em algum grau, aprovar a fé, o que a fé diz. Mas jamais ela vai conseguir, porque são coisas eternas de Deus. Eu conheço teólogos que conhecem tudo da palavra de Deus. Tudo sobre a Bíblia. Se você perguntar cada item da Bíblia, ele sabe tudo. Sabe grego, sabe aramaico, sabe tudo. Tudo. Doutor. Se você colocar ele diante de mim, eu fico pequenininho. Nada. Só que quando eu ouço esses homens falar, eu vejo que eles não têm entendimento do que é Velho Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. E eu tenho esse conhecimento profundo. Eu conheço o que é o ministério de Jesus, o ministério da Nova Aliança, os pactos, tudo isso porque o Espírito me revelou. E é isso que Jesus não perguntou a Pedro: Pedro, você tem teologia? Você sabe falar grego? Não. Ele disse só: você me ama. Você tem a revelação, você é bem-aventurado porque você me conheceu por revelação. O Pai te deu esse conhecimento. Pedro conhecia Jesus por revelação. E agora você vai ser revestido de poder. E aí, neste poder do Espírito, com a revelação que você tem, o amor que você tem por mim, você vai ser um obreiro. Então você pode ser um obreiro. Mas aí as pessoas vêm e querem sofisticar. Não, você precisa fazer isso, você tem que saber o que é homilética, você tem que saber tudo isso. Tudo isso é bom, saber é bom. Mas isso não caracteriza. Você pode saber tudo isso e ser um fracassado. Ser um fracassado. Eu vi uma história verídica lá no Rio de Janeiro. Um grande líder, formado em tudo que você imagina, professor de seminário, professor de faculdade de teologia, e cuidava de uma igreja lá, e se converteu um rapaz lá, leigo, totalmente leigo. E aquele rapaz foi batizado com o Espírito Santo, Deus deu a ele uma unção poderosa, ele começou a pregar na igreja ali, dar algumas palavras, e a igreja tinha lá uns 200, 300 membros,
E aí ele arrumou um local fora lá, 2, 3 quilômetros ali de distância, e pediu o pastor para que ele abrisse lá um trabalho de evangelização. Tal. O pastor não pode ir. Foi lá, alugou aquele salão, começou a pregar lá. E aí o pastor aqui, aquele homem cheio de conhecimento, começou a ver que a igreja dele começou a diminuir. Sabe o que aconteceu? Os crentes foram tudo para lá, para ouvir uma pessoa leiga que não sabia nada, mas ele tinha poder do Espírito de Deus, ele tinha sabedoria de Deus, tinha o calor do Espírito. E as pessoas agregaram lá. Então, olha, o que adianta isso? E realmente, eu não sou contra estudar. Eu estudo, eu leio livro, todos pastores que tem, eu gosto de ouvir, mas eu não confio nisso, eu confio na sabedoria do Espírito Santo. A palavra diz isso, o Espírito. Eu vou enviar o Espírito a vocês e ele vai levar vocês a toda a verdade. Não acredite nas suas possibilidades, acredite, confie na sabedoria do Espírito Santo. É ele que vai te dar tudo que você precisa para ser um pregador, para ser alguém que vai dirigir com fidelidade a Deus profunda, sinceridade. O que Deus mais quer do homem é fidelidade, é integridade de coração. É isso que Deus ama no homem. Ser íntegro, você ama Deus e você quer a verdade completa de Deus. É isso que Deus ama. E Deus vai te levar então a ser um obreiro. Eu sou um obreiro aqui na minha cidade. Eu sou um presbítero e eu entendo que eu sou o presbítero, não é de um grupo, eu sou o presbítero da cidade de Mandaguari. Todos os crentes que estão em Mandaguari, se precisar de mim, estou aqui para atendê-los. Porque eu sou presbítero na cidade, chamado pelo Senhor. Deus me deu sabedoria, eu não tenho teologia, mas eu tenho a revelação dos pactos de Deus, da nova aliança. Esses grandes mestres que você vê por aí, muitos deles são professores de universidades aí, de teologia, eles misturam. Eles não conseguem entender bem a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento. Fica, às vezes, trazendo coisa do Velho Testamento, guarda sábado, é dízimo, tudo do Velho Testamento lá, e traz para o Novo e diz que isso é de Deus, e quando tudo não tá certo isso. Mas isso é só por revelação de Deus, né? Você não vai conhecer pela letra, porque a ciência ela é feita pela inteligência do homem. O homem vai pesquisando, vai fazendo as repetições ali, e isso se chama ciência. Então a ciência está ao nível do homem. Agora a fé ultrapassa essa sabedoria, porque a fé está ligada a Deus. Deus revela, Deus se deixa achar. E aí ele fala, se você me buscar de todo o seu coração, eu vou deixar você me achar. Então, queridos, ser obreiro é você ser muito próximo do coração de Deus. Não adianta você ter qualquer outro pensamento a não ser amar a Jesus, estar junto dele. Senhor, eu quero ser teu. Primeiramente, conhecer Jesus, amar Jesus de todo o coração, ser batizado pelo Espírito Santo. As outras coisas depois você é guiado e tudo vai acontecer bem, você vai ser uma pessoa feliz e alegre. O que tem de obreiros formados, teólogos frustrados, com ministério totalmente frustrado, isso não é brincadeira. Por quê? Porque valoriza outras coisas. Mas não. Pedro, você me ama. Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, eu quero te dar o batismo com o Espírito Santo e você vai ser um grande obreiro, como hoje Pedro serve para, hoje, depois de 2000 anos, ser um exemplo para nós. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.